O corredor escuro. O hospital sempre teve uma energia peculiar, algo difícil de explicar. Trabalhar à noite, nas longas e silenciosas madrugadas, sempre foi um desafio para mim. Eu ainda era nova na enfermagem, e, apesar de já ter me acostumado com a rotina, o peso do silêncio das unidades desertas me dava arrepios. O som constante dos monitores, o piscar das luzes fluorescentes, tudo isso parecia tornar o ambiente ainda mais sombrio e desconfortável. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu naquela noite, no corredor escuro onde tudo se transformou em um pesadelo vívido que até hoje me assombra. Era uma noite chuvosa, a chuva batendo forte nas janelas do hospital, o que deixava a atmosfera ainda mais carregada. O turno de 12 horas que eu estava fazendo parecia interminável. O hospital estava tranquilo naquela noite, pelo menos até aquele momento. Na unidade de terapia intensiva, o número de pacientes estava baixo, o que deveria ser uma vantagem, mas de alguma forma me deixava mais nervosa. Eu me sentia quase como se estivesse em uma casa assombrada, sozinha com os ecos de vozes que uma vez haviam preenchido os corredores agora vazios. Era o tipo de silêncio que te engole, te faz sentir como se estivesse sendo observado a cada segundo. A enfermeira-chefe, Dona Laura, sempre me dizia para não ter medo. Este lugar já viu muitas coisas. Se você não acreditar no que acontece aqui, vai acabar perdendo a cabeça, ela costumava dizer com uma risada nervosa. Mas, claro, nunca dei muita atenção a esses comentários. Eu estava ali para trabalhar, para cuidar das pessoas, e isso era tudo o que importava. Ou pelo menos era até o que eu acreditava. Naquela noite em particular, o hospital parecia mais desolado do que nunca. Os corredores estavam quase vazios, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos, acompanhados pelo suave bip dos monitores. Fui chamada até o quarto de uma paciente, a Dona Alice, uma senhora idosa que estava internada há vários dias. Ela não era muito falante, e, na maioria das vezes, ficava quieta em sua cama, com a cabeça voltada para a janela. Eu a cheguei a chamar algumas vezes, mas ela só respondia com um sorriso cansado. Não me surpreendeu quando ela pediu para ir ao banheiro naquela madrugada, pois, apesar de frágil, ela ainda possuía uma energia silenciosa. Enfermeira, por favor, me ajude. Ela sussurrou com uma voz tão suave que quase não consegui ouvir. Ajudá-la foi um gesto simples. Eu a segurei pelas mãos e a acompanhei até o banheiro do quarto. Ela não parecia bem, mas achava que isso era apenas o cansaço, as horas de cama e a dor que acompanhava sua velhice. Depois de um momento, ela me olhou nos olhos, e com uma expressão que eu nunca esqueceria, disse: "Você não tem medo do que está aqui, tem?" Eu fiquei perplexa. "Medo de quê, Dona Alice?" perguntei, tentando esconder a surpresa. Ela não respondeu de imediato. Aí, com uma força inesperada para alguém tão frágil, ela segurou minha mão e disse: "Este hospital está cheio de almas, de seres que nunca saem daqui. Você acha que está sozinha, mas não está." Aquelas palavras me atingiram como uma onda. Eu tentei sorrir, aliviada, para disfarçar o desconforto que começava a tomar conta de mim. "A senhora está cansada, Dona Alice. Deve ser isso. Vamos voltar para a cama, tudo vai ficar bem." Mas ela não parecia ouvir. Seus olhos, antes apenas cansados, agora estavam arregalados, como se vissem algo além de mim. Algo que eu não podia ver. Ela começou a andar em direção ao corredor, sem dizer uma palavra a mais. Eu, preocupada, tentei acompanhá-la, mas à medida que nos afastávamos da porta do quarto, o corredor parecia ficar mais estreito, mais escuro. O tipo de escuridão que vai além das luzes apagadas, como se a própria essência do lugar estivesse se tornando mais densa, mais pesada. Eu chamava a Dona Alice, mas ela não me respondia. Ela estava distante, andando com um ritmo estranho, como se fosse puxada por uma força invisível. Foi aí que tudo aconteceu. Ao virar a esquina do corredor, Dona Alice sumiu. Eu parei, com os pés grudados no chão, e olhei para a escuridão que se estendia diante de mim. Não havia ninguém ali, ninguém além de mim. Eu respirei fundo, meu coração batendo mais rápido, e fui procurar por ela, com os passos mais rápidos, chamando seu nome. Mas não a encontrei. Aquele corredor, que minutos antes parecia familiar, agora estava cheio de sombras e segredos que eu não estava pronta para desvendar. A cada passo que eu dava, o medo só aumentava. Eu voltei para a enfermaria, pedindo ajuda a outros enfermeiros, mas ninguém sabia onde Dona Alice estava. Aquelas vozes familiares que me rodeavam, a rotina que antes parecia acolhedora,
agora parecia distante, como se estivesse em um lugar que não era o meu. Passei a noite inteira procurando por ela, sem descanso. Quando finalmente procurei o prontuário dela, descobri que, na realidade, Dona Alice já havia falecido horas antes, mas algo parecia estranho. Seu corpo, sua presença, eu ainda podia sentir que ela estava ali. A manhã chegou, e o sol entrou pelas janelas, iluminando as paredes brancas do hospital, mas eu sabia que algo havia mudado para sempre. Eu ainda sentia o peso daquelas palavras ecoando em minha mente. Este hospital está cheio de almas. Você acha que está sozinha, mas não está. Será que aquilo era verdade? Será que há mais neste hospital do que os olhos humanos podem ver? E, mais importante ainda, por que eu estava sentindo aquela presença, aquele peso sobre os ombros, como se eu fosse a próxima? Hoje, sempre que faço o meu turno à noite, aquele corredor escuro me assombra. Quando passo por ele, tenho a sensação de que algo está me observando. Algo além dos pacientes que estão lá. E, por mais que tente convencer a mim mesma de que são apenas minhas ideias, uma parte de mim sabe que há algo mais. Algo que permanece escondido nas sombras daquele hospital. Agora, eu te pergunto, você já sentiu alguma coisa estranha em um hospital? Já teve a sensação de que algo ou alguém te observava nas sombras? O que você acha que aconteceu com Dona Alice? Será que ela era realmente uma alma perdida, presa naquele lugar? Ou será que há algo mais que os olhos humanos não conseguem entender? O que você faria se estivesse em meu lugar, percorrendo aquele corredor escuro, à noite, quando o silêncio se torna insuportável? Você teria coragem de enfrentar o que está além daquilo que vemos? Ou seguiria em frente, ignorando o que está escondido à vista de todos?